Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Você sabe para que serve cada opção da tela do controle de plano de energia do Windows? Primeiro, acessamos o painel de controle, e não importa se é o Windows 10 ou 11, o painel de controle continua lá e o seu caminho continua o mesmo. Agora, clicamos em Hardware e Sons, clicamos em Opções de Energia, e aqui teremos três planos pré-configurados. Os três planos possuem exatamente as mesmas opções. O que muda são as configurações escolhidas para cada uma dessas opções. Então, se você entender para que cada uma delas serve, você não vai mais se preocupar com essas pré-definições. E isso porque você provavelmente vai personalizar tudo que tem ali de acordo com as suas necessidades e também de acordo com o hardware que você possui. Para te explicar direito, eu vou escolher o plano de energia padrão, que é o equilibrado. Agora clique em Alterar configurações do plano e aqui começa o nosso baile. Primeiro, nós podemos, de cara, já definir se queremos que o vídeo, ou seja, que o seu monitor, seja desligado. Eu, particularmente, marco essa opção para nunca desligar. Embaixo, você tem a opção para escolher sobre suspender a atividade do computador em um determinado tempo. Eu também não gosto de marcar essa opção. Clicamos em Salvar alterações. Agora, voltamos para aquela tela de configurações do plano e clicamos em Alterar configurações de energia avançadas. E lembra que você lá atrás tinha as três opções de planos pré-definidas pelo próprio Windows? Então, aqui também vão ter essas opções, e você pode selecioná-las direto dessa janela. Dá no mesmo. E como eu já tinha selecionado o padrão equilibrado, eu vou mantê-lo ativo, e embaixo nós temos a parte de personalização de cada elemento referente a esses planos de energia. A primeira delas diz respeito ao seu HD. E aqui é o tempo que você pode definir para que o seu HD seja desligado, ou seja, ele vai entrar em modo de suspensão por inatividade. Eu, particularmente, não gosto dessa opção porque o meu PC ele sempre está rodando alguma coisa, seja durante a produção de um conteúdo, durante a gravação de um vídeo, durante a edição de algo, seja também durante a codificação de um projeto de um vídeo que eu acabei de produzir e editar e agora estou gerando o arquivo final. Tem várias ocasiões em que eu estou usando o meu computador porque tem alguma tarefa sendo executada, só que eu nem estou perto dele. E geralmente, quando isso acontece, eu bloqueio o meu desktop e saio de perto do computador. Então, se eu deixar essa opção marcada, se durante algum procedimento desses houver algum delay ou houver algum tempo de espera um pouco maior entre a execução de uma tarefa e outra, pode ser que o Windows entenda que o meu HD ficou ocioso e resolva desligar o HD para economizar energia. Só que quando isso acontece, dificilmente algum programa que já estava em execução vai conseguir reativar o seu HD. E aí, meu brother, tudo aquilo que você estiver fazendo, esquece, vai dar ruim. Então, para definir como nata, ou você apaga o valor que estiver aqui, ou você coloca 0. Embaixo nós temos o modo Internet Explorer. Aqui você vai ter apenas uma opção, que é a frequência do temporizador do JavaScript. Isso aqui é o seguinte: tem vários sites que acessamos que rodam vários scripts desenvolvidos em JavaScript e todos eles estão rodando em segundo plano. Seja para desempenhar alguma função no próprio site, seja para fazer a comunicação com algum formulário ou algum outro site, enfim, são várias possibilidades. O lance é que JavaScript, para ser executado, precisa ter um interpretador na sua máquina. E toda máquina com Windows, Linux, Mac, todas têm isso. E o navegador também tem esse interpretador. Então, quando você roda um script desse tipo, e aqui vale para qualquer tipo de script, qualquer tipo de sistema que roda via web, enfim, qualquer linguagem de programação vai ter algum tipo de interpretador para aquela coisa funcionar. Então, o que acontece aqui? Um script está sendo executado e, para isso, ele é adicionado ao temporizador, ou seja, a sua toolkit ou runtime para essa linguagem. E aquilo está em execução. Só que tem scripts que, por algum motivo, seja ele qual for, e aqui pode ser falha no desenvolvimento, má codificação ou até falha de segurança do próprio motor JavaScript. Alguns casos, pode acontecer de um script ser executado e ficar preso na memória do seu PC, dentro desse interpretador, rodando de forma infinita. E cara, quando uma coisa dessa está sendo executada, ela está utilizando processador, vídeo, memória RAM, HD, tudo da sua máquina. E quanto mais tempo ela ficar presa sendo executada, e às vezes ela está até travada, mas ela está presa acumulando recursos, ela vai, como eu acabei de dizer,
acumular recursos. E isso é muito ruim tanto para o seu PC como um todo, como também, principalmente até, para o seu próprio navegador. Então, o Windows oferece uma forma de controle para esse tipo de coisa. E aqui você vai ter basicamente duas opções: desempenho máximo e economia de energia máxima. E aqui vai ficar a seu critério qual você vai querer escolher. Eu vou deixar no padrão, que é pelo desempenho máximo. Isso significa que não vão haver limitadores de recursos para a execução desses interpretadores para JavaScript. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Pode ser bom porque às vezes um script não está travado, ele apenas está demorando. Então, para esse caso, quando você limita a quantidade de energia que vai ser disponibilizada para aquilo ali, você acaba também atrapalhando e atrasando a execução do script. Em alguns casos, isso acaba fazendo com que o script fique travado na memória RAM do seu PC. Por outro lado, se eu libero o desempenho máximo, pode ser que aquilo que estava faltando para o script ser finalizado, para a sua execução ser finalizada, com mais energia, com mais consumo de energia e com mais poder bruto, ele consiga executar mais rápido e assim ele sai da memória. Bom, fica a seu critério, mas agora você sabe para que serve essa opção. Depois nós temos a opção de configurações de tela de fundo para a área de trabalho. E aqui basicamente você pode definir se você vai querer esse recurso disponível ou não. Isso aqui é o seguinte: sabe quando você escolhe vários papéis de parede para serem o teu plano de fundo, só que você define a interação temporal, ou seja, os papéis de parede ficam mudando em um período de tempo? É basicamente isso. Se você botar isso aqui como pausado, você não vai ter esse recurso de vários papéis de parede sendo trocados automaticamente. Se você mantiver isso aqui disponível, você tem esse recurso. Para quem joga, para quem trabalha com edição, coisas assim, não é que seja um problema, mas isso pode atrapalhar, porque com isso aqui disponível, e se você de fato selecionar vários papéis de parede para que eles fiquem rolando na sua tela, você está utilizando tanto o processador quanto placa gráfica. E cara, convenhamos, dependendo do software que você estiver utilizando para fazer algum trabalho, seja de edição de áudio, de vídeo ou de imagem, provavelmente você não vai querer nada utilizando o recurso da sua placa de vídeo. Enfim, né? Depois nós vamos ter a parte de configurações de adaptadores sem fio. Isso aqui é basicamente dongles, seja um dongle USB, um dongle Wi-Fi, um dongle de um controle, um dongle Bluetooth, qualquer coisa que se conecte ao seu computador sem fio. E aqui você vai ter 4 opções: desempenho máximo, economia de energia baixa, economia de energia média e economia de energia máxima. Se você costuma jogar ou se você costuma utilizar algum produto ou algum equipamento conectado ao seu computador via Bluetooth ou via wireless, e esse produto, esse item que você utiliza, fica ligado o tempo inteiro, ou seja, de repente um mouse, um teclado sem fio, coisas assim, o recomendado é você marcar a opção desempenho máximo, para não haver nenhum tipo de queda na questão energética para o funcionamento desses equipamentos. Principalmente para quem é gamer e está utilizando algum controle via wireless ou via Bluetooth. Fique esperto nisso aqui. Depois temos a opção de suspensão, e como eu já desativei isso aqui lá na parte inicial, eu não vou ter o que mexer. Mas se você quiser, você pode definir um tempo para que a máquina seja suspensa quando o Windows detectar inatividade. Eu particularmente detesto isso e eu sempre desabilito esses recursos. Embaixo você pode permitir despertadores. Isso aqui é quando você tem a máquina que entrou em hibernação e aí você vai e mexe o mouse ou aperta uma tecla no seu teclado e só com essa interação a máquina acorda e volta a funcionar. Se você desativar isso aqui, nenhuma dessas ações vai conseguir fazer com que a máquina saia do estado de suspensão. A única coisa que você vai poder fazer para que ela volte é apertar o botão Power e não segura ele, só dá uma apertada. Que aí sim, isso funciona como um despertador e a máquina volta. Só que é aquilo. Tem gente que possui gabinetes nos quais o botão Power é tão sensível que às vezes o cara aperta e segura por milissegundos e já é o suficiente para desligar a máquina. Então, se você for um desses, cuidado. Depois temos a parte de configuração USB e aqui são as definições de suspensão seletiva USB. E aqui você basicamente tem duas opções: desativado ou ativado. Isso aqui é o seguinte: vamos supor que você tenha um controle de videogame, um mouse, um teclado, uma webcam, um microfone ou de repente um headset e você tem uma impressora conectada via USB. Enfim, já deu para ter uma ideia. Tu tem uma porrada de coisa conectado, tudo na sua máquina via USB. Quando você ativa a suspensão seletiva USB, você está indicando para o Windows o seguinte: Windows, qualquer dispositivo que estiver conectado ao meu computador via USB, se não houver
transferência de energia, ou seja, se não houver pulso elétrico, desligue aquela porta USB. E assim você vai, no final das contas, acabar ficando apenas com teclado e mouse e talvez a sua câmera ou headset ou o controle funcionando. Só que isso é um problema, porque o tempo de identificação de inatividade, ele costuma ser pequeno. Então, tu tá jogando. Aí vamos supor que você está fazendo uma stream ou está jogando com seus amigos online e o teu controle está conectado via USB. Beleza, tudo no esquema, tudo funcionando, tu tá lá serelepe jogando e vamos supor que seja um FPS. Você morreu e agora está aguardando o Wave Respawn. Está aguardando para começar a partida e você voltar para ela. Durante esse período, o seu controle ficou parado, porque você não está jogando, então você não está mexendo mais com ele. E vamos supor que isso demore alguns minutos. E aí, quando a partida reiniciar e você puder voltar para o respawn e puder jogar com a galera, vamos supor que a USB na qual o seu controle está conectado foi desligada pelo Windows. Aí você começa a partida, começa a apertar botões e nada funciona, tu fica desesperado. E quando a coisa volta a funcionar, já era, tu já levou o headshot e não está mais jogando e vai ter que esperar mais alguns minutos para a próxima partida começar. Isso é só um exemplo, mas é possível acontecer esse tipo de coisa, então eu particularmente costumo desativar isso. Depois, nós vamos ter a parte referente a PCI Express, e aqui é um gerenciamento de energia de estado de conexão. E cara, muita gente vai acabar fazendo confusão com isso aqui, entendendo que PCI Express é a minha placa de vídeo. Então, eu vou desligar isso aqui porque eu quero a minha placa de vídeo funcionando a todo vapor, no talo. Beleza, vai funcionar assim, tá? Só que tem um problema. Bom, mas antes, vamos lá, são 3 opções: desligado, economia de energia moderada e economia de energia máxima. Beleza, essas são as opções. Agora vamos para o detalhe. Tu tá ligado que hoje em dia tá na moda a galera utilizar máquinas com SSDs do tipo NVMe ou M2. É aquele SSD que parece um pente de memória que fica conectado direto na placa-mãe e é bonitinho, mais rápido que o SSD comum, que é o SSD SATA, mais rápido que o HD tradicional. Enfim, é uma maravilha, é muito maneiro, a máquina voa e tal. Só que tu já se ligou que ele está conectado direto na placa-mãe? Então, para ele estar conectado na placa-mãe, ele precisa estar conectado a algum tipo de trilha de comunicação. E aquilo que nós temos na placa-mãe que controla, que faz a comunicação, ou seja, que funciona como ponte de comunicação entre a própria peça, o teu SSD, e a sua placa-mãe, são as trilhas PCI Express, sacou? Então, na verdade, quando você manda desligar isso, você está falando para o seu computador o seguinte: tanto a sua placa de vídeo, quanto o seu SSD ou qualquer outro aparelho ou peça que estiver conectado no seu computador, direto na sua placa-mãe, e que a comunicação seja feita via PCI Express, para qualquer um desses periféricos, o controle de energia, o gerenciamento de energia vai estar desligado, o que significa que eles vão funcionar sempre a 100%, mesmo quando você não estiver fazendo nada. Então, qual que seria o recomendado? Economia de energia moderada. Qual é a situação em que você pode desligar isso e não ficar preocupado? Com relação à placa de vídeo, não há preocupações porque a própria placa de vídeo possui sensores, controle de temperatura, controle de velocidade de fan, enfim, a placa de vídeo ela é produzida para ser independente do seu próprio sistema. Ela própria tem os sensores, ela própria identifica quando ela está atingindo um pico de energia muito alto, um pico de temperatura alta, então ela acelera o fan, desacelera, ela faz o controle de energia. Agora, a maioria dos SSDs, principalmente esses SSDs que são considerados de entrada, o custo-benefício, não tem esse tipo de coisa. E até quando tem, não funciona tão bem. Então, na verdade, quem controla a dissipação de calor e o fluxo de energia que está sendo jogada para o teu SSD é a sua própria placa-mãe. E geralmente é o próprio sistema operacional quem faz esse controle. Então, quando você desliga isso, se você está utilizando um SSD desse tipo, por exemplo, o Kingston que eu tenho aqui na minha máquina, ele é um SSD NVMe de entrada de 1 TB, muito bom, maravilhoso, só que ele não tem controles de temperatura que funcionem de uma forma que eu fique despreocupado. Infelizmente, não funciona assim. Ele tem, funciona para aquilo que se propõe, mas não é o suficiente. Então, existe uma chance muito grande do meu SSD, dependendo da carga de trabalho que eu estiver fazendo, atingir uma temperatura muito alta. E como a maioria de vocês sabe, e quem não sabia, SSDs tendem a esquentar para cacete. Então, é uma coisa para você ficar atento. O lance é que agora você sabe para que serve essa opção e você sabe desses pequenos detalhes com relação a tudo que é conectado na sua placa-mãe que funciona via PCI Express. Depois, nós vamos ter o gerenciamento de energia do processador. E aqui tem uma parada muito interessante. Você vai ter 3 itens.
estado de desempenho mínimo, política de resfriamento do sistema e estado de desempenho máximo. Os próprios nomes são autoexplicativos, mas tem uma curiosidade. Então vamos lá. O estado de desempenho mínimo eu recomendo deixar sempre em 0%, que é o padrão. Até porque mínimo 0%, né? Faz sentido. Com relação à política de resfriamento do sistema, eu recomendo você sempre manter isso aqui ativado, porque é processador, ele nunca vai ser desligado, porém, tem muitas ocasiões em que a gente não está fazendo quase nada. E nessas situações, não tem por que o seu processador estar funcionando a 100% com o clock máximo para abrir, sei lá, o bloco de notas, sacou? Então, mantendo isso aqui ativado, o próprio Windows vai fazer o gerenciamento de energia e tem um detalhe, Intel, AMD, Qualcomm e as outras empresas que produzem processadores para outros propósitos, todas elas fazem o desenvolvimento muito grande de tecnologias de controle de temperatura. E todas que desenvolvem processadores para funcionarem com sistemas operacionais Windows, geralmente essas empresas fazem parcerias com a Microsoft e fazem desenvolvimento conjunto de tecnologias para controle de energia. Então, isso aqui de fato funciona muito bem com os processadores tanto da Intel quanto da AMD e das outras, mas principalmente Intel e AMD porque são os mais comuns. Mas qual que é o lance? O Windows consegue identificar a quantidade de carga de trabalho que está sendo executada e, por conta das próprias tecnologias que tem no processador, ele consegue gerenciar a questão energética com mais eficiência. Então, cara, deixa isso ativo sempre. Agora vem um detalhe que é muito interessante. Aqui embaixo nós temos a opção de estado de desempenho máximo. E aqui, bom, como o próprio nome já diz, é o topo, é o talo. Então, para quem está preocupado com o desempenho, está nessa neura, você provavelmente vai colocar 100%, que inclusive é o padrão. E você, de repente, agora está curioso, porque no meu está 95%. Pois é, o que acontece? O meu processador, ele não costuma atingir temperaturas altas. Para quem não sabe, eu tenho um Ryzen 5 5600G, é uma APU. E aqui no Rio de Janeiro, até quando está fazendo 40 graus e eu estou editando o vídeo, ou seja, é o tipo de coisa que realmente puxa muito do processador, da memória, do HD, de tudo. Então, consequentemente, puxa muita energia e por conta disso vai esquentar pra cacete. Só que até nessas circunstâncias, o meu processador aqui, ele no máximo chega a 57, 58, chorando muito 60 graus. Ou seja, eu sou muito feliz com esse processador com relação ao consumo energético e ao controle de temperaturas que ele tem. Só que já aconteceu comigo, em outras ocasiões, de algum processo estar sendo executado no meu próprio Windows e até no Linux, isso já aconteceu, e aquele processo, por ele ter alguma falha, ele acaba extrapolando limitadores que tem no próprio processador ou no próprio kernel. E aqui eu estou falando tanto de Linux quanto de Windows. Então, bom, vamos lá. De repente, por uma falha, determinado programa ou processo acaba extrapolando esses limitadores e, por consequência, ele pode acabar forçando o processador a puxar muito mais energia do que aquilo que ele foi projetado para fazer de forma normal, de forma natural. Claro, todo processador é desenvolvido para aguentar um certo pico, até determinado limite ele aguenta e fica funcionando por algum tempo até que ele ativa as políticas de resfriamento e começa a redistribuir tarefas, desafoga, então ele acaba resfriando e fica tudo normal. Só que esses picos, eles não existem para o processador ficar funcionando neles o tempo inteiro. E de repente algum processo, algum programa, alguma coisa tem algum bug, tem alguma falha muito grave e que faz com que o processador fique naquele 100% ali o tempo inteiro, velho, vai dar merda, sacou? Não que vai estragar o seu processador. Agora, pode acontecer dele ficar funcionando com a carga 100% o tempo inteiro, e de repente até extrapolando um limite que existe para frequência e potência energética que é consumida, que aquilo pode acabar estourando, cara. E quando isso acontece, a sua máquina trava, ou reinicia, ou desliga. Enfim, para evitar isso, depois de algum tempo fazendo várias pesquisas e testes, eu acabei chegando à conclusão de que se eu definisse o estado para desempenho máximo em 95%, eu não estaria perdendo praticamente nada com relação ao desempenho, porém eu estaria ganhando muito com relação ao controle de energia. Porque como ele está em 95%, o meu processador nunca vai chegar a 100% da sua carga energética, da sua potência, da potência que ele utiliza, isso em watts, tá? Em potência energética. E também ele nunca vai chegar a 100% do seu pico de clock. Ou seja, eu nunca vou ter, pelo menos em teoria, problema de superaquecimento pelo meu processador estar funcionando em 100% o tempo inteiro. Sacou? Ah, Vitor, mas aí você limitou a potência do seu processador, então você perdeu o desempenho.
Cara, se para você perder 0,45 MHz da frequência do seu processador é algo a ser considerado, é contigo. Para mim, isso é tão irrisório que eu até colocaria 90%. Só que não há necessidade. Então eu deixo 95%. Tem algumas pessoas que conversam comigo sobre isso e para alguns casos eu coloco 97%. Pronto, o cara nunca vai notar nenhuma diferença. Se o cara joga, ele nunca vai notar perda de FPS, porque não vai ter perda nenhuma nisso. E por outro lado, um processador que ficava rodando a 80, 90 graus o tempo inteiro, agora roda a 70, 75, sacou? É basicamente isso. Enfim, essa é minha sugestão sobre essa curiosidade que existe com relação ao controle de planos de energia para processador. E isso no Windows. No Linux você vai ter coisas parecidas, mas são outros nomes, mas no fim das contas o resultado que você vai buscar vai ser o mesmo. Depois temos a opção de desligamento do monitor após determinado tempo. Eu particularmente não gosto disso, até porque se eu parar de usar o computador e sair da mesa, mas deixá-lo ligado, eu, Vitor, tenho o hábito de bloquear minha tela e desligar o monitor apertando o botão dele. Mas se você preferir que ele desligue sozinho, define aqui 10, 15, 20 minutos. Como a minha máquina utiliza um processador da AMD, eu tenho o AMD Power Slider. Isso aqui são os recursos para ganho de desempenho que a AMD implementa nos seus processadores da linha Ryzen. Basicamente é o seguinte, você tem 4 planos para você escolher, 4 opções: economia de bateria, melhor desempenho ou melhor desempenho. Curioso até o nome. Mas enfim, isso aqui funciona para qualquer tipo de computador ou notebook. Só que isso aqui, ele tem uma pegada muito mais voltada para notebook. Até pelas duas primeiras opções que você encontra, que é a economia de bateria ou melhor bateria. Então isso aqui você pode considerar como se fosse uma espécie de opção extra para controle de energia do seu computador como um todo ou do seu notebook. Claro, considerando funções relacionadas ao processador da AMD. Isso aqui eu costumo deixar como padrão. Se você utiliza o notebook, deixa no padrão. Se você notar que o seu notebook está drenando muita bateria e não está durando muito, ou pelo menos não está durando aquilo que era anunciado pelo fabricante, tenta fazer alguns ajustes mais finos com relação a esses controles de energia, tanto do Windows quanto da própria AMD, para você encontrar um equilíbrio ideal para a sua máquina, para o seu notebook. Se você usa desktop, essa opção aqui, eu recomendo você colocar sempre o melhor desempenho, que é para as tecnologias da AMD não interferirem no desempenho geral do seu computador. E aqui eu estou falando de placa de vídeo, processador, controle do PCI Express, enfim, controles gerais que tem na placa-mãe que hoje são gerenciados pelo próprio processador. E por fim, por aqui ser AMD, eu vou ter mais uma opção de energia, só que dessa vez para as placas gráficas AMD. E aqui eu tenho o AMD Power Play. Clicando aqui eu vou ter duas opções, e isso aqui funciona da mesma forma como a anterior, só que essa configuração é voltada exclusivamente para a placa gráfica. E aqui eu estou falando da placa gráfica off-board, da APU, da on-board, enfim, qualquer tipo de placa gráfica AMD. E você vai ter duas opções, otimizar a bateria ou maximizar desempenho. Recomendo deixar sempre em maximizar desempenho. Agora, se você utiliza notebook e gostaria de aumentar um pouco mais a autonomia do funcionamento do seu notebook, ou seja, a autonomia da bateria, faz um teste com a parte de otimizar a bateria para ver se resolve. Só que quando você marca a opção otimizar a bateria, ele acaba impondo alguns limitadores, tanto de frequência em clock quanto de frequência de memória. Enfim, ele vai aplicar limitadores na sua placa gráfica para que ela nunca atinja o pico e aí, dessa forma, ela consegue funcionar usando menos energia, consequentemente aumentando a autonomia da bateria do seu notebook. Para desktop, isso aqui não faz diferença nenhuma, então considere, se você estiver utilizando um desktop, selecionar a opção maximizar desempenho. E é isso, cara. Com tudo configurado, clicamos em aplicar, ok e pronto, tá tudo no esquema. E esse aqui é um assunto muito interessante, porque poucas pessoas acabam explicando cada uma dessas opções. E, cara, é extremamente importante você pelo menos ter alguma noção do que cada uma delas faz. E eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido trazer essa noção para vocês. Se você gostou, deixa o like, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, comenta o que achou e compartilha para dar aquela moral. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.